Salmos, capítulo 88, versículo 1 até o versículo 4. Tudo bem, Murilo? Tudo bem? Fiquei feliz de te ver hoje aqui. Glória a Deus. Salmos, capítulo 88, versículo 1. Todos acharam? Glória a Deus. Aqui nós vamos falar de um salmista. Não era o salmista Davi. Aqui era o salmista Emã. Esse salmista aqui, esses salmos foi atribuído a esse salmista Emã. Esse salmista Emã, ele estava angustiado, ele estava entristecido e ele estava frustrado. E nós vamos aprender aqui 4 coisas que nos tira as nossas forças. E o que tirou as forças desse Emã, desse salmista, foi a frustração de um objetivo não alcançado, a frustração de uma oração não alcançada. Ele orava ao Senhor, ele clamava ao Senhor, só que aquela frustração estava todo o tempo na vida dele. Por quê? Porque ele achava que era no tempo dele que tinha que acontecer. Não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já aconteceu várias vezes, de orar e achar que Deus vai responder naquela hora. Só comigo aconteceu isso? Não, né? Por quê? Porque não é no nosso tempo. As coisas acontecem no tempo do Senhor. Senhor, a gente faz até aquela oração fervorosa. Eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que o Senhor está trabalhando e Deus não faz. Aí o que acontece? Vem a frustração. E aqui nós vamos aprender com esse salmista Emã. Então não era o salmista Davi. Amém? Vamos ler aqui no versículo 1. Diz assim: Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Chegue a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Então aqui o salmista, ele estava falando o quê? Que a alma dele estava cheia de angústia. Ele tinha orado de dia e de noite. Talvez, meu irmão, você orou de dia e de noite e não viu uma resposta ainda. E a frustração, ela faz com que o cansaço chegue até nós. A frustração, ela faz com que nós perdemos as nossas forças. Perdemos as forças por causa de uma oração não respondida. Só que a oração, ela é respondida no tempo do Senhor. Aqui ele estava se frustrando porque ele queria que Deus fizesse no tempo dele. E às vezes a angústia bate. Meu Deus, mas por que o Senhor não me respondeu ainda? Por que o Senhor, meu Deus, ainda não me respondeu a oração que eu tenho orado dia e noite? Talvez você já fez propósito de oração até na madrugada. Talvez você já fez jejum por isso e ainda você não viu acontecer. Aí vem o que? A tristeza no coração. Aqui Emã, ele estava com uma tristeza profunda. Olha a oração que ele fez ao Senhor: chegue a minha oração perante a tua face, inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústia. Nós falamos às vezes com o Senhor assim. Eu várias vezes já falei. Eu várias vezes já cheguei no Senhor chorando, nem foi orando, foi me lamentando: Senhor, olha a minha situação. Senhor, olha o que eu estou passando, Pai. Olha a minha situação, parece que o Senhor não está me ouvindo. Já falei, meus irmãos. Peço perdão ao Senhor, já pedi perdão e misericórdia a Deus. Por quê? Porque às vezes a nossa alma está tão aflita que ela grita. E aí você faz uma oração como aqui aconteceu com o irmão. Olha o que ele falou: e a minha vida se aproxima da sepultura. Talvez aqui ele estava pensando o quê? Já chegou a minha morte. Para mim não tem mais solução. Talvez você chegou nesse ponto, meu irmão. Se você não chegou ainda, peça ao Senhor: Senhor, que eu não chegue ao ponto que Emã chegou, de falar que a alma dele estava angustiada e a vida dele já estava próxima da sepultura. Tem pessoas que ela não consegue mais orar, ela não consegue mais jejuar e buscar ao Senhor. Por quê? Porque chegou a morte espiritual.
Como eu disse, nós não estamos falando da nossa vida física, mas da espiritual. Talvez ele estava falando aqui que a morte chegou para ele, já estão contados com os que descem a cova. Ele estava falando que ele já estava como aquelas pessoas que iam para a sepultura, ele estava morto. Tem muitas pessoas que estão mortas espiritualmente. Ela não consegue mais orar, buscar a face do Senhor, porque a angústia tomou conta do coração. Mas a angústia e a tristeza por causa de uma oração não respondida. Meu irmão, traga sossego ao teu coração nesse dia de hoje. Traga paz no teu coração nesse dia de hoje. As coisas acontecem no tempo do Senhor. Há tempo para todas as coisas abaixo do céu. Tudo que está na terra não está fora do controle de Deus. As pessoas que saem do controle de Deus, as pessoas que eu estava pregando na quinta-feira sobre Daniel ser jogado lá no cativo 70 anos na Babilônia. Por que ele foi cativo 70 anos na Babilônia? Ele merecia aquilo? Era um filho de Deus. Daniel era um homem de Deus, ele andava na palavra. Só que ele foi cativo, junto com os companheiros dele também, que era temente ao Senhor. Talvez você está passando por uma prisão, você está passando por um cativo espiritual. Por quê? Porque você está achando que Deus ele pode responder agora coisas que Deus vai responder somente depois. Tem pessoas que estão passando pela prova por causa de outras pessoas que não seguiram ao Senhor, que não estão na palavra do Senhor. Mas se você permanecer fiel, meu irmão, se você continuar na palavra do Senhor, não deixar a angústia no teu coração, a tristeza, não vai chegar para você a morte espiritual. Aqui ele estava falando que ele estava como aqueles que já iam para a sepultura, que já ia descer a cova. Tem muitos cristãos que não estão vivendo mais a palavra do Senhor, mas estão vivendo uma morte espiritual. Eu estou levando a minha vida, eu estou indo com Cristo. Não, meu irmão, eu estou com Jesus, eu estou na palavra, eu estou viva espiritualmente. Não pode deixar você chegar a falar como ele falou aqui, já estou no versículo 4. Já estou contado com os que descem a cova. Estou como um homem sem forças. Nunca diga que você não tem força, porque o Senhor está contigo. O Senhor está trabalhando na tua vida. Por mais que veio uma tristeza, veio algo que você não conseguiu ainda e abateu o teu coração, nunca digas eu estou sem força. Nós não podemos chegar a esse ponto de sair se arrastando espiritualmente, chegar na casa do Pai, mas com o coração cheio de alegria, com o coração cheio de fé. Senhor, hoje eu vim aqui para buscar a Tua presença e eu vou levar. Uma coisa pedi ao Senhor, que todos os dias eu pudesse morar na presença dEle. O salmista Davi, ele disse, e hoje você veio buscar a presença do Senhor, você veio renovar as tuas forças. Esse irmão estava sem força. Ele falou que ele estava como aqueles que descem a cova. Estou como um homem sem forças. Meu irmão, não chegue a ficar sem forças espiritualmente, mas busque a presença do Senhor, amém? Então nós vamos aprender as 4 coisas. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, que eu coloquei, é a frustração dos objetivos não alcançados. Essa frustração é o que acaba com a pessoa. A pessoa não tem ânimo mais para nada. Eu não falo somente de vir à igreja, mas ela não tem ânimo em casa. Ela não tem alegria em casa com a família. Ela não tem alegria de fazer as coisas para um familiar. Ela não tem mais alegria. Ela perde a alegria por causa do quê? De uma frustração. Eu já orei tanto e não acontece nada. Eu já pedi tanto e não acontece nada. Uma oração não atendida pode levar você à frustração. Um objetivo não alcançado pode te levar à frustração e te fazer o quê? Perder as forças. O que tem feito você perder as forças? Talvez seja uma oração não atendida. Tudo está no tempo do Senhor, no controle do Senhor. Nós não podemos antecipar, nós não podemos querer que seja do nosso jeito, na nossa hora. E quando eu falo que quando eu orava ao Senhor e a minha oração não era atendida, ainda eu ia fazer outra oração. Eu falava, Deus, o Senhor não me respondeu, o Senhor não me ouviu. Misericórdia, Deus. O Emã aqui, ele estava falando que ele estava como um homem, como que se estivesse sem forças. Acabou a minha força. Por quê?
Porque ele estava clamando ao Senhor e ele não estava vendo uma resposta, porque a angústia tinha tomado conta do coração dele. Não deixe a tristeza nem a angústia tomar conta de você, meu irmão. Deixe o teu coração blindado pela presença do Senhor. Amém? Então aqui nós sabemos que a frustração, ela não pode fazer parte da nossa vida. Nós precisamos hoje buscar essa força no Senhor. Vamos ler lá em Mateus capítulo 14, versículo 4. Mateus capítulo 14, versículo 4. Mateus capítulo 14, versículo 11. Desculpa. Mateus 14, 11. Aqui nós vamos falar de Jesus. Nós vamos aprender um pouquinho da palavra de Jesus aqui. Jesus, ele se abateu por algo que aconteceu. Só que Jesus era Deus. Jesus era o próprio Deus que estava na terra. Ele se abateu, mas ele não deixou ficar abatido como aquilo. Jesus, quando ele estava passando, o João Batista estava fazendo a obra. E Jesus veio para dar continuidade à obra que João Batista fez. João Batista, ele batizava, ele profetizava a palavra do Senhor. Só que o tempo de João Batista parou por ali. João Batista, vamos ler aqui no versículo 11, diz assim: e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. Então aqui o que aconteceu? João Batista, quando ele foi pego, deceparam a cabeça dele, e aí levaram a cabeça para entregar à filha de Herodias. O que aconteceu ali? Ela falou assim que ela queria a cabeça de João Batista, porque João Batista, ele pregava contra o pecado, ele denunciava os pecados, e ele denunciou o pecado da mulher de Herodias. E o que aconteceu? Ela falou: você vai dançar para ele, e ele vai falar o que você quer. E aí a mocinha lá, a filha dela, foi e dançou para ele. Agora me pede o que você quer. Eu quero a cabeça de João Batista. João Batista, mas por que ela queria a cabeça de João Batista? Por causa da mãe. Porque a mãe se sentiu ofendida, porque João Batista pregou contra o pecado dela, denunciou o pecado dela. Então ela ficou com muita raiva. Eu vou me vingar desse homem. E aí ela fez o que? Ela usou a filha dela. A filha dela pediu a cabeça de João Batista. Quando um rei assinava algo naquele tempo, não podia se voltar atrás. E ele tinha falado: você pode me pedir o que você quiser. O que você quiser, você me pede que eu vou te dar. Então, como ela tinha dançado para ele, ela falou: eu quero a cabeça de João Batista. Era chegado o tempo de João Batista ir? Sim, porque Jesus já estava ali para começar a obra. E aí o que aconteceu? Os discípulos, quando souberam dessa história, quando eles viram que João Batista foi morto, eles pegaram o corpo de João Batista, só que a cabeça ficou para entregar a quem eles queriam. Mas o que interessava para Deus não era o corpo, era o espírito. Ele queria somente o espírito de João Batista. E ali os discípulos se entristeceram, mas eles levaram o corpo para sepultar. Aqui no versículo 13 diz assim: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco. Quando Jesus ouviu aquilo, ele se entristeceu, ele se retirou. Jesus, ele queria ficar a sós. Quando ele ouviu falar que cortaram a cabeça de João Batista e só tinha o corpo ali para sepultar, Jesus, ele se retirou. Ele queria ficar a sós com o Pai. Por quê? Porque tamanha foi a tristeza no coração dele. Meus irmãos, às vezes acontecem as coisas na nossa vida, acontece algo e nós queremos ficar sozinhos. Nós falamos: eu queria somente um lugar para eu poder descansar. Eu queria um lugar para eu poder esfriar a minha cabeça. Tamanha angústia que eu estou sentindo no meu coração.
Não foi diferente com Jesus. Jesus, ele se sentiu tão entristecido que ele queria se retirar um pouco a sós com o Pai. Talvez você fale: eu quero ficar num lugar, eu não quero ouvir ninguém, eu não quero ouvir o familiar, eu não quero nem na igreja, eu não quero nem ouvir a palavra, eu só quero ficar num lugar quietinho. E aí o Senhor Jesus aconteceu isso. Só que aqui diz assim: retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguia o pé desde a cidade. Então Jesus, ele se retirou para falar com o Pai. Ele se retirou porque ele queria um tempo a sós com o Pai. Só que a multidão seguia ele. Meu irmão, a multidão nos segue. A multidão está olhando para nós, por quê? Porque acredita no nosso potencial, acredita que nós temos a palavra de Jesus. A tua família acredita em você, meu irmão. Eles acreditam que você tem o Espírito Santo, que você não vai fraquejar. Ele acredita que você está com Deus e você não vai falhar. Por isso que Jesus aqui, ele estava ali, o povo já estava seguindo ele. Jesus está aqui, mas ele sabia que Jesus estava triste? Ele sabia que Jesus queria se retirar para um lugar, queria ficar a sós, se esconder? Eles não sabiam, mas eles queriam um milagre. A tua família, meu irmão, depende de você. A tua família depende da tua oração, de você estar em pé orando. Jesus precisava estar em pé. Jesus não podia naquele momento se ausentar, porque tinha muitas pessoas ali que estavam enfermas para ser curado. Tinha muitas pessoas que precisavam de Jesus naquele momento, meu irmão. Tem muitas pessoas que estão precisando de você se levantar. Tem muitas pessoas que estão acreditando na força que está em você. É a força do Espírito Santo. Aí você começa a fraquejar. Você quer procurar um lugarzinho para se esconder. Jesus queria se esconder, mas ele não podia. Ele não podia parar. Ele não podia parar de orar por aquele povo. Ele não podia parar de fazer milagres por aquele povo. Você não pode parar, meu irmão. Mesmo que venha a fraqueza, mesmo que venha a tristeza, a angústia, você não pode parar. Você tem que continuar. Jesus aqui, ele continuou. E sabendo, o povo seguiu de pé desde a cidade. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuindo de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Então nós vemos que Jesus não parou. Eu e você não pode parar, meu irmão. Mesmo que venha a tristeza. O que aconteceu ali? João Batista, ele foi morto. E ele foi morto de uma forma trágica. Você imagina cortar a cabeça e levar para uma pessoa só para poder satisfazer o desejo dela? Cortar a cabeça de João Batista e sepultar somente o corpo. Imagina você ver as pessoas fazer tanta maldade só para poder agradar a outra pessoa. Você fala: mas foi injusto aquilo que essa pessoa fez, foi injusto o que aquele meu familiar fez. Foi injusto, meu irmão, mas não deixa essa tristeza no teu coração. Talvez você está se sentindo injustiçado por causa de algo que você viu que não foi bom que fizeram. O que fizeram comigo foi mal. O que fizeram com um familiar meu foi mal. Só que Jesus, ele está olhando para você nesse amanhecer. E ele está dizendo: eu renovo as tuas forças, eu fortaleço o teu coração. Tira essa tristeza do teu coração. Tira esse abatimento do teu coração. João Batista, chegou o tempo dele partir. Foi injusto o que fizeram com ele, mas o tempo já estava determinado. E para nós, há determinado cada coisa abaixo do céu. Tem coisas determinadas. Não deixa a frustração tirar você dos planos do Senhor. Não deixa a frustração te afastar da presença do Senhor. Talvez é injusto o que estão fazendo, mas o Senhor tem se levantado em seu favor. Então olhe para a palavra do Senhor, porque o Senhor aqui, ele vendo aquela grande multidão, ele fez o quê? Ele se compadeceu daquele povo. De íntima compaixão, Jesus esqueceu a tristeza dele. Jesus largou de lado aquela tristeza e foi fazer a obra do Pai. Ele não parou para chorar, ele não parou no cantinho e ficou ali escondido, não, meu irmão. Ele, de íntima compaixão, tem pessoas na tua família que estão dependendo de você.
Tem pessoas que estão precisando de uma oração tua, que está precisando de você se dobrar mais para Jesus, dobrar mais os joelhos e falar: Senhor, de íntima compaixão, o Senhor curou aquele povo, de íntima compaixão com o meu familiar, eu vou deixar isso de lado. Deixa de lado aquela tristeza de uma palavra que entrou no teu coração. Eu ontem estava assistindo o culto das mulheres, das mulheres, mas não as mulheres mais madurinhas, né? Não sei se vocês assistiram na RIT, estava passando as mulheres mais madurinhas que nós temos na igreja. Nós temos o culto da terceira idade, nós temos em todas as igrejas da graça. E lá eu falo as mulheres mais madurinhas, né? Na terceira idade. E a pregadora estava lá falando, e quando ela terminou de fazer a oração e pregar, o que aconteceu? Ela colheu testemunho. A maioria das mulheres que estavam lá, e eu já tinha preparado a palavra, eu já tinha orado ao Senhor por causa dessa palavra. Quando me chamou a atenção, aquelas mulheres contando testemunho, eu fui muito machucada pelo meu filho. O meu filho falou um negócio, eu não conseguia tirar do meu coração, uma tristeza no meu coração que eu estava levando comigo. Mas depois dessa palavra me renovou, depois dessa palavra me fortaleceu. Pessoas que estão guardando palavras que foi lançada lá atrás, palavras que foram lançadas e machucou o coração. Eu perdoei já meu filho, mas sempre se lembra. Sempre se lembra daquilo que o marido falou, daquilo que a esposa falou. Isso está no meu coração e eu não consigo tirar. Eu já perdoei, mas às vezes vem a lembrança. Isso não é perdão, meus irmãos. Precisa lançar fora essa tristeza do passado. Você aceitou Jesus, você conheceu Jesus, lança fora essa tristeza. Eu te perdoo de todo o meu coração. E aquelas mulheres contavam testemunho e choravam. Ela falou: eu precisava tanto desse culto, eu precisava tanto ouvir essa palavra. Por quê? Porque essa palavra renovou o meu espírito. E a pastora estava pregando exatamente isso. Nós precisamos tirar a tristeza do nosso coração. Por quê? Porque a tristeza tira nossas forças. A tristeza tira a nossa alegria, tira as forças de você querer fazer algo para a pessoa. Jesus aqui, ele poderia ficar triste no cantinho dele. Ele fala: não, agora eu quero um tempo com o Pai, depois eu faço milagres. Ele poderia ir para o canto e ficar chorando ali, se lamentando o que aconteceu com João Batista. Só que não, ele foi lá e fez a obra. Meu irmão, faça a obra que Deus colocou na tua mão. Continue amando a tua família, continue cuidando dos teus familiares. Se você não pode levar uma palavra, está distante, pelo menos ore. Ore pelo seu familiar, ore, busque enquanto é tempo. Busca o Senhor enquanto se pode achar. Busque a salvação da tua família na oração, enquanto se pode achar. Nós estamos vendo o que está acontecendo no mundo. Deus, ele está falando, muitas coisas estão acontecendo para o meu povo despertar, para o meu povo acordar, mas o povo não acorda. Deus não é mau, meus irmãos. É como eu estava falando de Daniel. Daniel, ele foi levado cativo na Babilônia, um homem de Deus. Ele não precisava ter ido cativo na Babilônia, mas o próprio Senhor permitiu. Lá em Jeremias fala, eu mostrei aqui na igreja, em Jeremias fala, o povo foi todo cativo por causa da maldade. Por causa de todos foram cativos. Talvez você está cativa por causa de algum erro, de algum familiar, que você tem orado, tem buscado, e a família ainda não encontrou Jesus. Mas, meu irmão, não desista, porque Deus, ele veio para livrar aquele povo do cativo. O que aconteceu no Rio Grande do Sul não foi Deus que quis que acontecesse, mas é a maldade que está sobre a terra. E Deus ainda teve misericórdia para livrar muitos. Deus ainda alcançou aquele povo. Se nós orarmos e buscarmos ao Senhor enquanto é tempo, fizer a obra do Senhor enquanto é tempo, como Jesus fez, muitas almas serão salvas, muitas pessoas serão alcançadas, porque Jesus, ele deixou a tristeza de lado. Deixa a tristeza de lado. Faz aquilo que Jesus tem falado no teu coração. Senhor, eu vou voltar a falar da tua palavra. Eu vou voltar a buscar a tua presença como antes, Pai. Eu não vou trocar o Senhor por nada nesse mundo. Eu não vou deixar
o cansaço que nós vamos ver agora, o cansaço dominar, Pai, porque o cansaço também tira as forças. Agora nós vamos ler sobre o cansaço, lá em Provérbios capítulo 20, versículo 21, aqui nós vamos ver sobre o cansaço, mas é espiritual, amém? Provérbios capítulo 20, versículo 21. Todos acharam? Amém? Provérbios capítulo 20, versículo 21. Aqui nós vamos falar sobre o cansaço, por nós antecipar as coisas, por nós querer que as coisas aconteçam rápido. Aqui nós vamos ver esse cansaço. O cansaço, ele tira as nossas forças, meu irmão. Nós vemos uma mangueira, um pé de manga. Você vê a manga lá verde, você quer tirar antes do tempo. Você fala, nossa, que bonita, eu vou tirar. Eu vou tirar e eu vou colocar ela aqui para amadurecer. Você força o tempo dela. Aí você coloca para amadurecer a manga. Você fala, eu vou comer essa manga. A manga pode até amadurecer, ficar amarela, só que ela vai ficar azeda. Ela saiu antes do tempo que era para ter saído da mangueira. Às vezes você vai no mercado e você pega uma fruta linda. Você vai lá, você fala, nossa, que fruta maravilhosa, que bonita. Ela saiu antes do tempo para o quê? Para nós poder comer. Porque está com dificuldade de trazer fruta para a terra. Aí o que acontece? Vamos tirar antes, vamos colocar na estufa. Vamos antecipar. Então quando antecipa, meu irmão, o negócio não dá muito certo não. Não é muito bom. E às vezes nós queremos antecipar alguma coisa. Deus, ele fala, no meu tempo, nós não, eu vou fazer, eu vou dar uma forcinha para Deus, eu vou ajudar Deus nisso aqui, e aí não dá muito certo não. E aí o que acontece? Vem o cansaço, por nós anteciparmos as coisas. Vamos ler aqui, Provérbios, capítulo 20, versículo 21, diz assim, entrando-se apressadamente de posse de uma herança, no princípio, o seu fim não será bendito. Então, aqui tudo aquilo que nós fazemos apressadamente, uma posse que nós queremos tomar por herança, nós podemos pegar antes dos pais falecer? Não. Nós não podemos tomar por herança aquilo que está escrito no papel. O pai e a mãe deixou lá por herança casa, carro, deixou tudo por herança para o filho. O filho quer antecipar apressadamente, de posse de uma herança no princípio, o seu fim não será bendito. O que aconteceu com o filho pródigo? O filho pródigo, ele tinha uma herança do pai, mas ele queria curtir a vida. Ele queria gastar tudo que ele tinha. Ele queria curtir a vida com a herança do pai vivo. O pai nem tinha morrido ainda, eu vou pegar a herança do meu pai. Aí ele pediu tudo para o pai dele, pai, me dá minha herança, porque eu quero curtir a minha vida. Eu quero sair para poder curtir, porque eu estou muito novo. Ele antecipou. Ah, mas a vida do filho pródigo não foi muito boa, não. Quem conhece a história do filho pródigo sabe. Ele apressou a herança dele, ele gastou toda aquela herança. Ele chegou a comer lavagem de porcos. Ele chegou a desejar a lavagem dos porcos. Ele estava ali querendo comer aquela comida. Por quê? Porque ele saiu antes do peito da casa do pai. Ele pegou tudo que ele tinha. Meu irmão, não se apresse naquilo que Deus tem para a tua vida. Fique na posição que Deus te colocou. Não apresse o passo, porque você pode não se dar bem. Aqui está escrito na palavra do Senhor, entrando-se apressadamente, que é o que? É passando antecipadamente de posse de uma herança. No princípio, o seu fim não será bendito. Não queira apressar o teu passo, meu irmão, porque não vai dar muito certo. Deus, ele tem algo para a tua vida, deixa Deus trabalhar no tempo dele. Somente fica na direção do Senhor. Somente fica buscando a palavra de Deus. Senhor, confirma no meu coração o que é para eu fazer e o que não é para eu fazer. Porque aquilo que não é para você fazer, meu irmão, não faça.
porque você vai apressar o passo, vai sair da direção e pode acabar como um filho pródigo. Deus, Ele é misericordioso. A misericórdia do Senhor, ela se estende todos os dias. E o que aconteceu com aquele filho pródigo? A misericórdia alcançou ele. Mesmo ele estava desejando as lavagens dos porcos, ele se lembrou: na casa do meu pai, nem os servos dele comem o que eu estou desejando. Ele desejava comer lavagem dos porcos, e os servos dele se assentavam à mesa para comer. Mas ele se levantou e falou: eu vou ir ter com meu pai. Eu vou buscar de novo lá na casa do meu pai comida. Eu vou pedir para ele misericórdia, se o meu pai me aceitar. E ele chegou até a casa do pai, e o pai já estava esperando com o coração alegre, para ver como Deus é misericordioso. Mesmo quando erramos com o Senhor, mesmo quando saímos da direção da palavra, a misericórdia se estende. E ele fala o que ele colocou. Quando o filho chegou, ele amou o filho. Ele colocou vestes novas, ele deu banho no filho, trocou as vestes, colocou um anel no dedo, meu irmão. Anel de autoridade. Ele teve autoridade de novo como filho. Mesmo nós saímos da direção de Deus, Deus nos dá autoridade quando nós nos arrependemos. E ali ele colocou um anel de autoridade no dedo do filho. E aí ele fez uma festa para o filho. Ele fez festa e falou: essa é a sua casa. Jesus, Ele está falando para você hoje: essa é a casa que você procura, é a palavra do Senhor. Essa é a casa que você busca, é a palavra do Senhor. Não saia da palavra, não saia da direção, não busque em outro lugar aquilo que você já encontrou. Aquilo que Jesus já te deu foi a palavra, meu irmão. É o alimento para a sua vida. Hoje eu estou cansado, eu não vou na igreja. Hoje eu estou cansado, eu não quero ouvir a palavra. Meu irmão, Jesus, mesmo entristecido, Ele foi fazer a obra. Vai buscar a palavra no dia que você estiver sem forças. É nesse dia que você precisa buscar. É esse dia que você vai ser renovado e vai ser fortalecido. Então esse dia chega para todo mundo, chegou até para Jesus. Esse cansaço chega para todo mundo. O cansaço de você buscar as coisas na hora que você acha que tem que ser. Você querer antecipar. Lembra da mangueira? A mangueira nós não podemos tirar a manga antes do tempo. O fruto não pode ser tirado antes do tempo. Uma vez eu tirei um pé lá na minha casa, eu tenho umas plantações lá, eu sempre falo com as irmãs. E tinha um cacho de banana, tinha um que estava bom. Falei: eita, aquele ali já dá para mim tirar. Mas o outro estava mais ou menos. Aí eu chamei o irmão meu, falei: vai lá, tira para mim, pode tirar os dois. Meu irmão sábio falou: não, Silvia, não tira esse aqui não. Se você tirar essas bananas, vai apodrecer. Ela vai apodrecer, mas não vai amadurecer. Falei: não, pode tirar. Mandei, pode tirar, né? Tirou os dois, colocamos um cacho de banana para amadurecer. O outro ficou bom, o outro apodreceu. Por quê? Tirei a banana antes do tempo. Ela, um lado ficava podre, o outro lado madurou. E eu falei: meu Deus, que coisa. Mas é porque eu já tinha sido avisado. Não tira antes do tempo. Foi o que aconteceu comigo. Meu irmão, não saia antes do tempo da direção de Deus. Não precipite. Não queira tomar as decisões antes do Senhor confirmar no teu coração. Se Deus não falou, espera mais um pouquinho. Espera, Senhor, confirma a tua palavra. Não vou me precipitar. Eu não vou fazer as coisas antes do tempo. Então aqui bateu o cansaço. Por quê? Por causa das preocupações antecipadas. Por causa de querer fazer as coisas, querer a herança antecipada. O filho pródigo quis a herança antecipada. Eu não quero. Eu já aprendi muito da palavra. Eu já sei muito da palavra. Nunca nós sabemos, meu irmão. Todo dia Deus Ele revela uma coisa nova para mim, dentro da palavra que eu li ontem. Se eu ler ela hoje, Deus vai falar outra coisa comigo. Porque a palavra do Senhor, ela se renova de dia em dia. E hoje o Senhor está querendo renovar as suas forças, amém? Deus, Ele quer renovar as suas forças, trazer você de volta aquela alegria. Não deixe a tristeza do passado abater o teu coração. Hoje você vai lançar fora as frustrações. Você vai lançar essa preocupação fora. Esse cansaço bateu por causa de preocupações antecipadas. Você vai lançar fora em nome de Jesus, amém? Então aqui as forças não podem se acabar. A terceira coisa que eu coloquei aqui, que nós vamos ver, é quando nós alimentamos mais a carne do que o espírito. Nós às vezes alimentamos a nossa carne.
Nós alimentamos o Espírito ouvindo a palavra, mas às vezes o nosso maior tempo é para a carne. E nós vamos aprender aqui. Semana passada nós falamos sobre os frutos do Espírito. E hoje nós vamos falar sobre as obras da carne. Os frutos do Espírito, ele produz quando nós queremos. Quando nós queremos fazer a vontade do Senhor, os frutos bons produz. Agora, se nós não produzimos frutos bons, nós temos que ver. Quando alimentamos mais a carne do que o Espírito, nós podemos perder as forças. Nós não temos vontade de orar. Quando a nossa carne está mais forte, o nosso Espírito está fraco. Ele não quer ler a Bíblia. O nosso Espírito não quer jejuar. Ele não quer buscar a presença do Senhor. Isso é porque a carne está vencendo. A carne está mais forte. Vamos ler lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, versículo 17. Gálatas 5, versículo 17 a 19, 20, 21. Vamos ler aqui. Porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então aqui o Espírito ele está militando contra a carne. Hoje eu vou na igreja. Você fala, amanhã eu vou na igreja. Se prepara todo, hoje eu vou fazer tudo porque amanhã eu vou na igreja. Você quer ir. Aí às vezes vem o que? A carne. Ah, mas não vai não. Aí a carne começa a trabalhar. Aí vem o cansaço. Ah, mas você tem que fazer isso. Ah, mas você só tem o domingo para descansar. Você trabalha a semana inteira. Isso é a carne. A carne começa a gritar. Você tem que lavar roupa, você tem que passar, né, mulher? Você tem que fazer comida para o marido, você tem que adiantar tudo, porque segunda-feira você vai trabalhar. Então a carne começa a gritar. Fica aquele grito. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Fica as vozes na tua cabeça falando, não vai buscar não. Você só tem esse tempo. Meu irmão, se você busca a presença do Senhor, 2 horas que você dá para o Senhor, o teu dia rende. O teu dia rende tanto que você nem imagina. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Comigo já aconteceu. Um dia eu estava brigando com a carne para poder ir para o culto de manhã. Eu falo quando eu estava voltando para os caminhos do Senhor. Quando eu estava voltando para a presença do Senhor. Aí foi uma briga, foi uma guerra com a carne. Eu falei, hoje eu vou te vencer. E eu levantava e eu ia para o banheiro para tomar banho e voltava e pegava uma roupa e jogava. E o diabo trabalhando. A carne estava querendo me vencer, meu irmão. Só que eu falei, hoje eu vou para a igreja. Aquele dia foi o melhor dia da minha vida. Eu trabalhava, eu sempre falei com os irmãos, alguns irmãos que me conhecem, eu trabalhava 6 por 1, eu só tinha uma folga. No dia da minha folga eles cortavam. E aí quando eu chegava no domingo, eu falava, Senhor, eu quero ir para a tua casa. Eu não tenho tempo, pai, eu só vou correndo para a igreja. Eu assisto o culto das 6 às 7, lá na sede de São Paulo, todos os dias. Mas eu queria mais tempo com o Senhor. Eu não tinha. No dia que me deu a folga, foi o dia que a carne queria me vencer. Foi no domingo que eu pedi ao Senhor, Senhor, eu quero ir no domingo para a igreja, não tenho tempo. Deus permitiu, aquele dia caiu uma folga. Meus irmãos, eu lutei bastante, mas eu venci. Foi o melhor dia da minha vida. Eu falo para vocês, o dia que o cansaço bater, o dia que a carne quiser vencer você, dá um pulo da cama. Fala, hoje você não vai me vencer não, porque hoje eu vou ouvir a palavra. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes se opõem. Olha, eles ficam brigando, eles se opõem um ao outro, para que você não faça o que você quer fazer, para que não faça o que quereis. Então o Espírito, ele quer ouvir a palavra, quer, mas a carne também quer descansar. E se você der ouvido à carne, você não vai fazer o que você quer. Se você der ouvido à sua carne para deitar, para descansar, você não vai se levantar para edificar o Espírito. Então você não vai fazer o que você quer. Ah, eu queria tanto ter ido naquele culto. Tem um evento lá na sede. Nós sempre vai, né? Sempre eu dou glórias a Deus, porque essa igreja aqui é uma bênção. Quando nós falamos que vai para a sede, está todo mundo reunido.
vai todo mundo para a igreja. Por quê? Mas eu estou dando um exemplo. Às vezes a nossa carne quer vencer quando tem um evento. Ah, mas eu já vou direto na igreja. Eu já vou terça, quinta, domingo. Direto eu estou aqui na igreja. Aí Deus prepara um evento especial. Aí a carne começa a gritar. Não é você, meu irmão, é a carne. Não é você. Porque você quer ir, mas aparece um monte de coisa para te impedir. Um monte de coisa quer te atrapalhar para você o quê? Não fazer a vontade do Espírito. Então aqui nós vamos ver no versículo 19 quais são as obras da carne. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e as coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então essas obras da carne são as que vêm tentar nos vencer. O novo convertido, ele vai lutar contra essas coisas. Aqui fala sobre as bebedeiras, bebedice. Uma pessoa que ela bebe, ela quer parar de beber, ela quer largar o vício da bebida e ela não consegue. Ela vai ter problema lá no futuro. Por que vai ter problema lá no futuro? Porque ela pode atacar o fígado dela, pode atacar os órgãos dela. Então vai destruindo aos poucos. A bebedeira, meu irmão, a bebedice está falando aqui. Isso daí são coisas, são as obras da carne. Eu quero parar, mas eu não consigo. Aqui está escrito, é uma coisa que você quer parar de fazer, mas você não consegue. Tem pessoas que ela fuma a vida inteira. Eu falo pelo meu pai. Meu pai fumou 53 anos. Quando chegou no final da vida dele, ele estava com o quê? Ele estava com as veias das pernas secando. Ele obstruiu várias veias, mas ele acabou chegando a falecer por causa do quê? Do cigarro. Ele veio a falecer por causa do cigarro, que deu uma gangrena no pé dele e ele teve que amputar a perna. E assim foi a veia entupindo por causa do quê? Da nicotina do cigarro. Teve consequências? Teve. A carne venceu ele. A carne venceu porque ele não parou de fumar. Ele sempre falava, eu quero parar de fumar. Um dia eu vou parar, mas ele não parou. No dia que ele precisou parar, já era tarde demais. É hoje, meu irmão, que o Senhor está falando. Para nós queremos alguma coisa lá na frente, nós temos que começar hoje a dizer não para a nossa carne. É hoje que nós temos que dizer, isso daqui está errado, Senhor, eu vou vencer. Eu vou vencer pela fé. A bebida, a pessoa às vezes não consegue vencer. O cigarro não consegue vencer. Aqui está falando também da inveja. As pessoas que têm inveja, nossa, por que fulano conseguiu isso? Isso daqui é uma obra da carne. Depois vocês estudam, depois vocês pegam esses versículos bíblicos e vai olhando cada obra da carne. Se você vê que tem alguma coisa que precisa ser arrancada, Senhor, eu vou lutar contra isso aqui. Porque aqui na palavra de Deus estava falando, aquilo que nós queremos fazer, nós não fazemos. Aquilo que nós queremos fazer, as obras da carne que nós queremos largar, não conseguimos. E aí nós precisamos pedir o quê? Forças ao Senhor. Quando a carne está vencendo, é porque nós perdemos as forças espirituais. E nós precisamos voltar a edificar no nosso espírito. Quando a carne vence, que você vem com alegria, você fala, hoje o meu dia vai ser uma bênção. Você vê que o teu espírito está forte. Agora quando você levanta desanimado, é a carne que está vencendo, o espírito está fraco. Precisa fortalecer. E hoje Deus ele preparou esse dia para o quê? Para nós descobrirmos aonde nós estamos fracos. Para nós fortalecermos aonde eu estou perdendo as minhas forças. Tem muitas coisas aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Você lê esse 19, 20 e 21. Medita na tua casa. Tem muitas coisas ali que podem enfraquecer você. Mas se você continuar orando e buscando ao Senhor, se você continuar buscando ao Senhor essa força, você vai encontrar, amém? Em nome de Jesus, e para finalizar, nós vamos ler a quarta coisa. A quarta coisa que nós podemos perder as nossas forças é persistir em algo errado.
É persistir naquilo que Deus já falou que Ele não está de acordo. Eu não estou de acordo com isso. O Espírito Santo incomoda. E a gente fica persistindo, a gente fica orando, a gente fica lutando por aquilo. E Deus, Ele fala, mas eu não estou nesse negócio. Tem pessoas que ficam persistindo. Eu vou fazer, eu vou esperar Deus fazer. Deus não vai fazer, meu irmão. Então vamos aprender aqui com a palavra do Senhor em Eclesiastes capítulo 8, versículo 3. Eclesiastes 8, 3. Todos acharam? Eclesiastes capítulo 8, versículo 3 diz assim: não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Não persista numa coisa má. Que coisa má? Às vezes, namoro errado. Às vezes a pessoa quer namorar com uma pessoa que é de julgo desigual. Mas eu vou namorar, Deus vai edificar, Deus vai abençoar. Não tem como, meu irmão. Deus, Ele não abençoa. Por quê? Porque você tem um pensamento, a pessoa tem outro pensamento. Um dia eu ouvi um missionário falar. Ele falou assim: cada religião segue com o seu par. Se você está na feitiçaria, vai casar com feiticeiro. Se você está no evangelho, você é cristão, você vai casar com um cristão. Aí depois lá na frente vem os problemas. Lá na frente começa o quê? Pessoa que é da feitiçaria, ela vai deixar a outra ir para a igreja? Não. Sabe por que não? Porque a pessoa vai orar e vai ter confusão. Sabe? Vai ter confusão dentro do lar. Vai ter confusão dentro da casa. Porque as trevas não se combinam com a luz. E a pessoa vai estar orando por aquele casamento, e aquele casamento não vai ser abençoado. Porque não tem comunhão, não tem parte entre a luz e as trevas. E a pessoa, desde o namoro, Deus já está dando sinais. Já está mostrando no namoro que aquela pessoa não é para ela. Mas ela continua persistindo. Não, eu vou chegar ao noivado, eu vou chegar ao casamento, e ela vai persistindo, falando que Deus vai abençoar. Chega lá na frente, não dá certo. Não persista naquilo que Deus já falou que não vai dar certo. Não. Uma amizade errada. Uma amizade do mundo, uma amizade que não quer Deus, uma amizade que blasfema da palavra do Senhor. Mas é minha amiga, mas é meu amigo, nossa, mas é de infância, nós crescemos juntos. Mas a pessoa, ela está no jugo desigual, ela serve um outro Deus, ela não fala nada de Deus. E as más conversações corrompem os bons costumes. Se você tem um bom costume, se você é uma pessoa boa, uma pessoa de Deus, você está sempre na palavra, procurando andar na palavra de Deus, e vem uma pessoa inflamar você, tentar tirar você da presença, você vai continuar com essa pessoa? Essa pessoa, você fala de Deus, ela não aceita, você vai continuar? Deus, Ele está falando, não persista na amizade errada. Não adianta você querer unir o mal com o bem, porque o próprio Senhor Jesus, Ele expulsou Satanás de lá do paraíso. Deus, o próprio Deus, Ele falou, esse aí não vai ter jeito não, ele vai ter que ir para o inferno. Então tem coisas na nossa vida que nós temos que saber separar. Senhor, eu vou orar por essa pessoa, mas eu não posso andar, ela está me inflamando, Pai. Ela está me inflamando, ela está tirando as minhas forças. Tem coisas, irmão, que tiram as suas forças. Você quer buscar a Deus, a pessoa não quer. Então desliga. Ore pela pessoa, mas você não continue andando. Por quê? Você vai perder as suas forças. Então aqui, se você persistir nessa amizade errada, nesse namoro errado, você vai perder as suas forças. São 4 coisas que nós aprendemos que perde as forças. E persistir em algo que Deus não está no negócio, meu irmão, não vai adiantar. Se você persistir nessa amizade errada, eu estou num trabalho, mas eu tenho que fazer alguma coisa errada para tirar um extra. Eu tenho que fazer alguma coisinha errada para ajudar o meu patrão. E você, como você está se ajudando a sua vida espiritual com Deus? Como você está colocando a sua pedrinha na coroa? Você só está se alimentando aqui na terra, só que lá no céu você não está se alimentando. Então a palavra de Deus fala que Ele não está nesse negócio. Defraudar as pessoas, levar vantagem nas coisas. Se você persistir nisso,
Ah, mas eu não tenho outro emprego. Meu irmão, se Deus fechar essa porta, já tem uma aberta para você. Mas não persista no erro. Senhor, eu não vou persistir nisso que está errado, Pai. A partir de hoje eu vou viver a Tua palavra. Eu vou andar na Tua palavra. Lembre-se da carne. A carne, ela quer vencer. A carne, ela quer fazer somente o que é errado. Ela vai te jogar sempre para o lado errado. Mas o Espírito, ele vai te convencer. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo vai te convencer. Ele vai falar, isso aqui está errado. Não persista nisso aqui, porque eu não estou nesse negócio, eu não vou santificar. E aí você ora a Deus para você ir saindo desse negócio errado. Só que não pode demorar muito, meu irmão. Porque há tempo determinado para cada coisa abaixo do céu. Há tempo determinado. Então não persista naquilo que Deus não está. Se você casa com a pessoa errada, agora está casado, não é para separar. Não é isso que eu estou falando. Casei. Ah, eu casei, agora minha irmã está uma luta. Então agora você vai lutar. Não é para separar, é para lutar pelo seu casamento. Mas se você ainda está iniciando um namoro, um relacionamento, ora a Deus. Busca o Senhor primeiro. O Senhor está nesse negócio. Você está numa amizade que não agrada ao Senhor. Ora a Deus. Senhor, me ajuda eu ir me afastando aos poucos e somente orar por essa pessoa. Porque essa pessoa pode te inflamar. Agora, se você está casado e você está lutando pelo seu casamento, lute até o fim. Até o Senhor converter o seu esposo, converter a esposa, converter os filhos. Porque eu falo, a tristeza que vem no coração, às vezes é a gente olhar e não ver um filho na presença do Senhor. Mas continue lutando por ele, porque os seus filhos é herança do Senhor. Deus, ele te deu um filho como herança. Essa herança você não pode abandonar. Essa herança é até o fim. Então essa herança você vai cuidar, porque o Senhor te deu. Jesus, ele não deixou de fazer a obra porque ele estava triste. Ele não foi para o cantinho se lamentar. Não vai para o cantinho, meu irmão. Saia desse canto. Saia desse canto que está te colocando tristeza. Esse canto que está fazendo você perder as forças. Está fazendo você perder a alegria de buscar ao Senhor. Sai desse canto. Jesus, ele saiu. Ele saiu e foi lá e curou as pessoas. Jesus, ele saiu e fez a obra naquele lugar. Então não persista em algo que está errado. Não persista nisso que Deus está falando para você. Eu não estou neste negócio. Porque lá em Esdras fala. Esdras, Deus, ele confirma no nosso coração quando algo é de Deus ou não. Quando Deus falou para aquele povo que estava corrompido naquela cidade, Deus, ele falou assim, ó: aparta-te essas mulheres e esses filhos. Por quê? Porque vocês casaram com mulheres estrangeiras. Naquele tempo não podia se misturar o povo estrangeiro com o povo de Deus. E aquele povo se misturou. E Deus, ele falou: eu vou fazer uma separação. Você vai fazer assim, você vai pegar essas mulheres, esses filhos, e vai levar, vai apartar, vai tirar do meio do povo de Deus. E Deus, ele falou: porque a ti pertence este negócio. Quando você fizer essa limpeza, isso daí que está atrapalhando Deus operar, aí eu vou fazer acontecer um milagre. Meu irmão, tem coisas, tem bênçãos liberadas para você. No mundo espiritual tem bênçãos retidas que estão para ser liberadas, mas vai ser liberada quando você começar a apartar aquilo. Você se desprender disso que está te prendendo. Deus, ele falou aqui para nós não persistirmos em algo que está errado. Se aquele povo não estivesse ouvindo a voz de Deus e não tivesse se apartado daquelas mulheres estrangeiras, Deus não poderia operar naquele lugar. Porque Deus, ele não opera onde tem sujeira, aonde tem imundícia, onde tem pecado, aonde a pessoa não quer tirar o pecado, o Espírito não vem. O Espírito só vem quando nós tiramos aquilo que é errado. E que neste amanhecer Deus possa falar mais ao teu coração. Que você possa ser renovado neste dia de hoje através dessa palavra. Que você possa vencer todas as forças que estavam fracas, você venha fortalecer, venha vencer. Vença a carne, vença o seu eu, a sua vontade para agradar o Espírito. Vença a tua carne para agradar o Espírito Santo, que você vai ver, meu irmão. As coisas vão começar a acontecer na tua vida. Deus, ele fala em Deuteronômio capítulo 28, as bênçãos te alcançarão. Você não vai precisar correr atrás das bênçãos. As bênçãos vão te alcançar, aonde você estiver, mas porque você está na palavra.
Porque você vive a palavra, você vive do Espírito, você vence a carne para viver no Espírito, amém? Que Deus possa falar mais ao teu coração. Essa era a palavra que Deus tinha para a igreja. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou fazer uma oração pela igreja. Gostaria que os irmãos ficassem de pé, em nome de Jesus Cristo. Que Deus neste amanhecer venha fortalecer o teu coração. Que essa palavra venha ficar falando